Paz do Senhor a todos. Mais uma aula do nosso curso básico teológico do Ceifa. Professor Ricardo. E hoje nós iremos falar então sobre o livro do Êxodo. Fizemos a nossa introdução, falamos sobre o livro do Bereshit, o livro do Gênesis. E hoje falaremos sobre o livro do Êxodo, tá bom? Professor, o que significa o livro, nome Êxodo? Então vamos ver. O nome Êxodo vem do grego, tá? Vamos entender isso aqui. Que significa saída. Aí você tem que pensar, professor, saída de onde? Então o livro do Êxodo está nos contando uma história. A história de quem? A história do povo de Israel. Então o livro do Êxodo vai contar, vai relatar a saída. Saída de quem e saída de onde, professor? Então a primeira coisa, a saída do povo hebreu, tá? Povo hebreu, professor, e eles vão sair de onde? Eles vão sair do Egito, tá? Então, ou seja, eles foram para o Egito 430 anos como escravos e agora Deus, para cumprir uma promessa que ele fez a Abraão lá em Gênesis capítulo 12, tá? Que a descendência deles seria como as estrelas do céu e como a areia da praia. E aqui eu quero fazer um parênteses, que vocês entendam. Estrelas do céu e a areia da praia fala de duas naturezas, tá bom? Fala de uma natureza celestial e uma natureza espiritual. Isso aqui é muito importante vocês entenderem, tá bom? E dentro desse contexto, aqui nós temos o Egito Antigo, que era a maior potência, era os Estados Unidos da época, tá bom? Então aqui eu mostrei um mapinha para vocês aqui básico. Então aqui nós temos o Cairo, o Sinai, que nós temos o deserto do Saara, o mar Mediterrâneo, o mar Vermelho aqui à direita. Então foi dentro desse contexto, dentro desse império, dessa nação, que Deus então vai tirar o seu povo com mãos fortes, tá bom? Então isso aqui é importante você entender, porque o Deus ele precisa tirar o povo dele para Deus formar uma nação, para que essas 12 tribos, para que vinha Jacó, vinha as 12 tribos, vinham os 12 filhos dele, esses 12 filhos vão dar origem às 12 tribos, e essas 12 tribos vão dar origem à nação de Israel. Por isso, a passagem pelo Egito foi uma passagem temporária, tá bom? Então vamos entender isso aqui. Professor, alguns aspectos econômicos, então vamos entender aqui sobre um pouco dos aspectos econômicos do povo da época, tá bom? Não só dos hebreus, dos egípcios, enfim, dos assírios, os babilônios, os povos da antiguidade, do Oriente Antigo, tá bom? Eles viviam primeiramente, qual que era a economia deles, professor? Era a agricultura, tá? Tanto a agricultura, então eles viviam o que, professor? Do plantio e da colheita, tá? E o que eles comercializavam, professor? Cereais, tá? Trigo, cevada, algodão, papiro. Lembra do papiro? Nós falamos que a Bíblia também vai ser um grande material para a Bíblia escrita, tá bom? Isso aqui também é importante. Eles vão viver da agricultura, professor, do plantio, da colheita, da domesticação ou criação de animais, do artesanato, do comércio. Então esse aqui era os principais aspectos econômicos da época. Professor, quais eram os aspectos políticos? Você precisa entender tudo isso aqui, porque isso faz parte da história do povo de Deus, tá bom? E do contexto no qual eles estavam inseridos, tá bom? Então, aspectos políticos, professor. Eles viviam o quê? Uma monarquia teocrática. Então, vamos entender aqui, não confunda a monarquia teocrática, principalmente no Egito Antigo, na Babilônia, nas cidades-estados da Suméria Antiga, como a teocracia tendo só um Deus. Não é isso. Quando fala monarquia teocrática aqui, quer dizer que o rei tem e mantém o monopólio do maior poder. Então, todo o poder religioso, político e militar e econômico está concentrado nas mãos do rei. O rei é considerado um deus, tá? O que não isenta e não significa que não tenha outros deuses, tá? Lembrando que esses povos aqui eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Porém, dentro dessa perspectiva monarquia teocrática, quer dizer que os reis, além de serem considerados deuses, o poder estava todo concentrado nas suas mãos, tá bom? Entenda isso aqui. Mas o aspecto teocrático verdadeiro você vai surgir com os hebreus. Deus vai deixar isso bem claro. Ele é o único Deus a partir de então dos hebreus, tá bom? Então vamos lá. Entendendo, partindo desse princípio aqui, vamos entender um pouco também sobre o livro do Êxodo, professor.
Então o livro do Êxodo, ele pode ser dividido em 6 partes, dividido ao longo dos 40 capítulos. Então, primeiro, da opressão até a libertação do Egito, Êxodo 1. 2, a caminhada no deserto rumo ao Sinai, porque lá no Sinai Deus vai casar com o povo dele, ou seja, vai dar as suas leis, os seus mandamentos. A aliança no Sinai, a regulamentação do culto e a construção do santuário e ministros estipulados, ou seja, a construção do tabernáculo e a organização do sacerdócio, tá bom? Através do primeiro sumo sacerdote, que foi Arão. E até então nós temos um sacerdócio organizado que prefigurava também no futuro Cristo. Nós vamos ter o incidente do bezerro de ouro, tá? E a renovação da aliança. Quando Moisés sobe ao monte, fica 40 dias e 40 noites. E aí o povo, fazendo uma alusão então ao touro Apis, que era um deus egípcio também, tá? Lembrando que os deuses egípcios, eles tinham forma de homens e forma de animais. Por isso nós dizemos que eles eram antropozoomorfismo, tá? Que é isso? É um deus em forma de homem e com forma também e aspectos de animais. Então, o Egito Antigo, a mitologia deles trabalhava dessa forma. O povo vai fazer, então, um bezerro de ouro em homenagem a Apis. E aí vocês sabem o que vai acontecer. Moisés vai quebrar as tábuas, Deus vai mandar enforcar os líderes e o pau vai quebrar, tá bom? E 6, a construção e ereção do santuário, tá? Novamente aí falando do tabernáculo. Então, bem prático, bem objetivo, bem simples. O que não isenta que nós iremos aprofundar muito profundo mesmo, no 12, nessa lição, quando nós estivermos no nosso encontro presencial, tá bom? Isso aqui é só uma deixa, só um direcionamento para vocês. Está no material, vocês vão aprofundar no material também, vocês vão ler o material, tá? Vocês têm que ler esse material, tá bom? E em sala de aula nós iremos tirar dúvida, iremos corrigir alguns tópicos. Iremos também aprofundar, assim como foi feito no nosso último encontro, tá bom? E aqui, para encerrar, quero mostrar só algumas imagens atuais para vocês do Rio Nilo, tá? Rio Nilo aí, que foi um dos principais meios de subsistência do Egito Antigo, que era a maior potência, aonde tornava as terras mais férteis em um lugar árido, tá bom? Então por isso era importante, por isso os povos do Oriente Médio antigo se fixaram, os nômades se tornaram sedentários, se fixando próximo às margens de rios. Por quê, professor? Porque isso possibilita uma terra fértil para que você possa plantar e para que você possa também colher, para que você possa também trabalhar a questão dos diques de irrigação, tá? Para proteger das cheias irregulares anuais, tá bom? Aqui é uma imagem do famoso Mar Vermelho, onde o povo de Deus, sob a ordem do Senhor e a liderança de Moisés, vão atravessar, tá bom? Professor, mas existem várias teorias, irmãos. Nós não trabalhamos com teorias, nós trabalhamos com fé. Ah, mas o povo passou. Professor, lá no History, os cientistas estão dizendo que o povo é comum, não foi esse mar que o povo atravessou, e que o povo atravessou, na verdade, foi que as águas estavam nos pés dele. Irmãos, se as águas estavam no pé do povo, então o milagre foi maior, viu? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus fechou e os egípcios morreram. Então o faraó, seus cavaleiros se lascaram. Então se eles se lascaram com as águas nos pés, então eu tenho que assumir que o milagre foi muito maior do que se ele abrisse o mar. Fechou? Capite? Pegou a visão aí? Então tá. Próxima imagem, última. O Monte Sinai, onde Deus vai casar com o povo, onde Deus vai dar suas leis, tá? Onde vai ser um monte muito importante para a história do povo de Israel, tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês. Vai acompanhando as videoaulas, leiam o material e no nosso próximo encontro o pau vai quebrar e nós vamos aprofundar e vai ser top das galáxias, assim como foi o nosso último encontro, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima videoaula.